Olá, eu sou Raquel Coelho, terapeuta sistêmica, consteladora familiar, mentora de alta performance. E hoje a gente vai falar sobre cultivar a empatia e a compaixão. Um tema tão importante, tão necessário nos dias atuais. A gente às vezes quer do nosso jeito, a gente acha que o outro está nos provocando, a gente acha que o tom do outro é daquela forma e está limitando a minha vida e está limitando o meu relacionamento, e o outro é agressivo, e o outro é antipático, e o outro é arrogante. Mas para, gente, para tudo. Essa pessoa vem de um sistema familiar, vem de uma infância, vem de um contexto que a gente desconhece. E quando a gente faz dessa forma, a gente está apenas julgando. Nós precisamos começar a olhar para as pessoas com um pouco mais de compaixão. Uma coisa que eu faço muito no meu trabalho, quando uma pessoa chega falando de pai e mãe, né? O meu pai foi agressivo, meu pai foi alcoólatra, meu pai fez isso, meu pai fez aquilo, traiu a minha mãe foi submissa, a minha mãe foi uma pessoa dependente, eu não quero ser dependente. Todos esses julgamentos nos leva a vínculos com essas pessoas. A lealdade, aquilo que eu nego e que eu rejeito, eu vou repetir. Quando eu olho com compaixão por essa mulher que dependente, que submissa, teve lá as questões da infância dela, teve lá as questões com o próprio pai, teve as questões com a própria mãe, teve as questões e as dificuldades financeiras, emocionais, mentais. Eu estou olhando para o ser humano que essa mãe é. E aí eu estou entrando num espaço de solução. Porque na compaixão tem amor. E toda vez que a gente fala de amor, a gente fala de solução. Toda vez que eu fujo, que eu saio do amor, eu saio do espaço de compaixão. É muito importante eu olhar para um pai que veio do alcoolismo, que bateu, que judiou. Saber que ele também teve um pai, que ele também foi uma criança, que ele também passou por situações que eu nem imagino. Porque às vezes ele nunca verbalizou, ele nunca falou. Não estou justificando nem falando que está certo ou que está errado. Não é esse o ponto. O ponto é, quando eu olho para as pessoas com compaixão, quando eu olho para as pessoas com amor, eu mudo aquilo dentro de mim e eu dou um passo a mais na minha evolução, dou um passo a mais na minha prosperidade, dou um passo a mais na minha abundância, dou um passo a mais em questões que eu nem imagino. É muito importante eu olhar para o outro como eu gostaria que o outro me olhasse, de verdade. A maioria das pessoas que chegam no meu consultório, chegam no meu atendimento, chegam com demandas de coitado de mim, eu sofri, eu sofro, e não estou falando que não é verdade, não estou falando que não precisa ser visto. Mas quando isso fica potencializado, veja bem o que eu estou falando e eu vou grifar. Quando isso fica potencializado e eu olho só para mim, não tem também solução. Eu preciso olhar que muitas pessoas vivenciaram esse tipo de situação para que essa situação chegasse até a mim. E para a solução eu preciso incluir todos. Para eu ter um resultado de verdade, de liberar isso e dar caminhos, dar passos, entrar em caminhos diferentes na minha vida, eu preciso considerar o conjunto. Isso é olhar sistêmico, isso é olhar integral. Olhar para todos que estão envolvidos de uma outra forma. Olhar como seres humanos. Eu falo isso muito nas minhas sessões. A gente consegue olhar para um mendigo na rua, a gente consegue olhar para uma pessoa que está sofrendo diversas situações na vida com muito mais compaixão do que a gente olha às vezes para o nosso sistema familiar, para os nossos irmãos, para os nossos pais, para os nossos avós, para os nossos bisavós. A gente acumula uma raiva, uma sensação, um sentimento, como se a injustiça fosse só com a gente. E, na verdade, o que a gente está ali representando é a injustiça de 3, 4 gerações. A gente está mais ligado a essas pessoas do que a gente imagina. Quando a gente se sente muito injustiçado, porque a gente passou pela ferida da injustiça na infância, a gente também está falando da injustiça
que foi realizada lá com os meus bisavós, das injustiças que foram realizadas com os meus avós e das injustiças que foram realizadas com os meus pais. Eu estou olhando para a soma de todas as injustiças. E para dissolver e dissipar tudo isso, eu preciso olhar com compaixão para todo o contexto. E não só com compaixão para mim mesma. Quando eu tenho essa consciência, quando eu tenho essa nova postura e essa nova ação, acredite, a vida dá um salto. A gente quer falar de salto quântico, muita gente falando de salto quântico aí, a gente dá um salto quântico quando a gente entra de verdade na empatia e na compaixão, principalmente dentro do nosso sistema familiar.